Gigantes é um assunto que eu adoro, porque eles põem um limiar tênue entre a arqueologia, a história, os mitos e a fantasia. Existem relatos, tanto nas escrituras quanto entre povos primitivos, de que teriam existido homens bem mais altos que a média. E também há relatos científicos de que existiria na Polinésia uma raça bem mais baixa, quase hobbits. Será que Tolkien se inspirou nessas pesquisas? George Lucas, com certeza sim. Fiquem ligados, sigam o canal, toca aí o sininho que eu vou te contar por quê. Vamos começar por uma história mais recente, a relíquia de Beer Hooker. Um fotógrafo chamado Gregory Spore, muito respeitado na Suíça, era apaixonado por egiptologia. Quando ele estava no Egito pesquisando, ele recebeu uma dica de encontrar um agricultor chamado Najib, descendente de uma família de ladrões de tumbas que ficava a uns 100 quilômetros do Cairo, em Bir Hooker. Najib fechou um preço para mostrar a tal da relíquia. E lá, embrulhado nos trapos, cheirando a mofo, um dedo de 35 centímetros. O ladrão mostrou um raio-x e o certificado de autenticidade dos anos 60. Diz que a relíquia era muito importante para sua família e que ela não estava à venda. Vai entender, né, gente? A pessoa tem um dedo na gaveta de casa que é muito importante para a família. Eu, que sou escritora, já ia ficar interessada em pesquisar a família desse sujeito. Mas a verdade é que, apesar da vida íntima da família de Najib, ele se recusou a dizer também de onde o dedo vinha. Mas ele fez alusões a uma sala escondida no porão de uma grande pirâmide, onde enormes sepulturas vazias estão localizadas. Antes de retornar ao hotel, o Spore tirou várias fotos. Ele, inclusive, botou uma nota do lado do dedo para mostrar o tamanho do dedo, né? E ele tentou mostrar de várias formas as dimensões desse dedo. Spore tentou chamar cientistas para irem ao local, mas nenhum deles se mostrou nunca interessado em pesquisar a existência dessa relíquia, né? Ele então começou a estudar entre os evangelhos, inclusive o de Judas, que é um apócrifo, né? Porque não foi considerado um livro inspirado, então não entrou na Bíblia, mas pode ser considerado um texto histórico pela sua antiguidade. E no livro de Judas ele achou registros que falavam de gigantes, mas esses registros são encontrados em várias escrituras. A gente tem Davi lutando contra Golias, Josué que para entrar em Canaã e o povo precisou vencer gigantes. Seria uma metáfora? Também na Torá, o Talmud, o Corão, também falam de gigantes. A Bíblia fala sobre Néfilins, a palavra hebraica para gigante, mas também para caídos. Uma raça de gigantes que teria sido criada pela mistura dos filhos dos deuses e das filhas dos homens. Eu vou ler aqui um trecho que fala disso. Gênesis 6.4. Naqueles dias e também depois, viviam gigantes na terra, porque os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos homens e geraram filhos à sua comunidade. Eles eram os tiranos famosos dos velhos tempos. Outro trecho que está em Números 13:33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e sim também éramos aos seus olhos. Agora, na tradução da Bíblia para o inglês, Anak é Anakim. Aí, lembra do Anakin Skywalker? Será uma referência oculta, metafórica? Um dos maiores historiadores do século I foi Flávio Joséfos. Ele mencionou gigantes também na sua obra. Quando ele fala das guerras judaicas, ele fala que havia gigantes, pessoas com formas diferentes das normais. Ele cita que era terrível de ver eles e que ninguém que viu com os próprios olhos poderia acreditar como eles eram tão grandes. Tem muito relato de gigante na história, né? Pausanias, um historiador antigo, escreveu em 200 d.C. sobre homens de cerca de 5 metros de altura e esqueletos humanoides encontrados na Síria moderna. A mitologia grega fala de titãs, né? A mitologia germânica tem numerosos gigantes vivendo em Risenheim. Dom Antônio de Mendonça descobriu esqueletos gigantescos no Peru. O navegador holandês, que eu não sei falar o nome, William Schouten, afirma ter visto esqueletos de pelo menos 3,5 metros. Gigantes são retratados em diversas culturas primitivas, em desenhos de rocha em Ohio também. Houve um esqueleto enorme encontrado em Minnesota em 1968. Ainda tem relatos dos Anunnaki, na verdade, que seriam uma raça mencionada nos textos sumérios, que aparentemente
teriam passado pela terra na área entre o Eufrates e o Tigre no Egito, né? O que pode assemelhar a descrição dos deuses também. Para mim, há duas hipóteses que são realmente válidas. Uma é da possibilidade da existência de 3 raças, né? E que teriam sido extintas, a de mais altura e a de menos altura. E a outra das metáforas da Bíblia. Quando você fala de um menino, Davi, que poderia ter derrotado um gigante, a gente está falando de um menino adolescente que trabalhava no exército como entregador de quentinhas, que nem a família dele acreditava que ele podia vir a ser rei, e de repente ele se vê diante da situação de um homem alto, forte, um guerreiro treinado, e que palavra melhor descreveria esse combate do que um homem lutando contra um gigante, né? Porém, uma descoberta recente, exibindo as mais antigas inscrições dos filisteus conhecidas, sugere que Golias pode realmente ter existido. Esse artefato é um pequeno fragmento de argila que foi encontrado em Israel em 2005 por arqueólogos da Universidade Tel Assaf. Nele está inscrito com as palavras ALWT e WLT, que, segundo o professor Aaron Dembski, coincidem com o nome Golias. ALWT e WLT são nomes não semíticos, que são etimologicamente semelhantes ao nome Golias. Estudos confirmam que a escultura foi feita por volta de 950 a.C., o que colocaria ele dentro de 70 anos depois que os estudiosos da Bíblia acreditam que a luta histórica ocorreu. Mas e o homem Hobbit? Hobbit, no outono de 2004, um grupo de pesquisadores que trabalhava na Indonésia encontrou restos de uma raça de homens Hobbit, medindo pouco mais de 1 metro. Os pesquisadores determinaram que esses seres humanos, que seriam uma estatura menor do que a conhecida por nós, né, teriam vivido ao lado com o homem por cerca de 13 mil anos atrás. A equipe de pesquisa, incluindo o paleontropólogo indonésio professor T. Jacob, apelidou a pequena raça de Homem floresiensis, em homenagem à ilha da Indonésia de Flores, onde os esqueletos foram descobertos. Mas o que realmente me fascina nessa história de gigantes não é a possibilidade da existência de 3 raças, é a metáfora bíblica mesmo. É a história da superação do espírito humano que me fascina. É a ideia do povo que chega em Canaã depois de atravessar um deserto, dar 7 voltas e derrubar uma muralha, depois de lutar 7 anos contra os inimigos normais, vencer finalmente gigantes. É a força do espírito humano que não conhece limites, que está esperando você dar uma ordem a ele, que está sendo preparado, atravessando desertos, derrubando muralhas, nas lutas do dia a dia como pessoas normais, para que finalmente consiga derrubar gigantes. Uma vez um padre me disse que milagre é uma coisa que acontece em ato e em potência. Eu acho que essa história serve para qualquer pessoa, de qualquer crença, né? Que ato seria quando você recebe o seu objetivo, seja uma cura, um emprego, uma solução, né? E que a potência é tudo o que precisa ser resolvido até que você chegue lá, até que você consiga, né? E para mim, esse dia a dia até vencer os gigantes, são os desertos, são as muralhas, é o seu problema, seja ele financeiro, seja ele perdoar um ex, seja estar presente com seus filhos, seja ganhar mais dinheiro, né? É a história de um menino que olha para um gigante e não conta para o gigante o tamanho dos seus problemas, que ninguém na sua família, nem os seus irmãos que eram guerreiros no exército acreditavam que ele podia ser rei, que as pessoas no exército riam dessa história de que um profeta disse que um dia ele seria rei e que fazem ele servir quentinha no exército, né? É a história de alguém que chega ali e não pede autorização para vencer um gigante, que simplesmente olha para o gigante, seja qual batalha for o seu gigante, e diz qual a minha estratégia, né? Então, step up, vença o seu gigante, tome a sua Canaã. Essa matéria ela foi baseada num texto da revista Ancient Origins, de Annemiek van Vleuten. Então, até o nosso próximo Histórias Secretas.